Desde os primórdios da existência humana, nossos ancestrais observavam o mundo ao redor com olhos diferentes dos nossos. Para eles, cada pedra, cada animal, cada estrela no céu noturno carregava um significado oculto, um código silencioso deixado por forças além da compreensão comum. Eles não viam o mundo apenas como matéria, mas como símbolo. E é justamente nesse ponto que se esconde um dos maiores segredos espirituais de todos os tempos. Os símbolos antigos não eram apenas representações artísticas ou decorativas. Eles eram mapas vivos, portais energéticos que conectavam a consciência humana aos reinos invisíveis do espírito. Civilizações ancestrais, como os egípcios, os maias, os vedas e os essênios, compreendiam isso com profundidade. Eles sabiam que certos símbolos não só expandiam o entendimento, mas também alteravam a frequência do corpo, da mente e da alma, permitindo acessar camadas ocultas da realidade. O olho de Horus, a espiral celta, a flor da vida, o pentagrama sagrado, o triskelion, cada um desses signos era um código universal, um pedaço de sabedoria condensada que atravessava dimensões e tocava o espírito diretamente. Se você já sentiu uma conexão inexplicável ao olhar para um desses símbolos, saiba, isso não é coincidência. É o seu espírito reconhecendo algo ancestral, algo que esteve adormecido dentro de você por séculos. Esses símbolos são chaves, e cada chave abre uma porta em direção à verdadeira natureza da consciência. O que muitas pessoas ignoram ou esqueceram ao longo do tempo é que a mente humana não apenas interpreta símbolos, ela responde a eles. Quando você contempla um símbolo sagrado, com presença e intenção, seu campo energético se alinha, sua percepção se expande, e novas frequências começam a vibrar em seu ser. É como se os véus entre os mundos se tornassem mais finos. E por isso, esses símbolos foram temidos, ocultados e censurados, porque quem possui o domínio desses códigos é capaz de despertar um poder que não pode ser controlado por sistemas externos. Nos antigos templos egípcios, por exemplo, sacerdotes treinavam durante décadas apenas para aprender a decodificar os significados ocultos por trás de cada hieróglifo. Não era apenas uma linguagem, era uma tecnologia de consciência. Eles compreendiam que certos símbolos, quando combinados e ativados com entoações e respiração, podiam alterar estados mentais, curar doenças e até provocar experiências místicas profundas. É exatamente por isso que, em muitos períodos da história, essas práticas foram banidas. A Igreja censurou, os impérios destruíram registros e universidades modernas rotularam tudo como superstição. Mas a verdade não desapareceu. Ela apenas se escondeu à vista de todos, nos mesmos símbolos que vemos em arquitetura antiga, mandalas, vitrais, tatuagens e até sonhos. E é aqui que a sua jornada começa. Você não está apenas assistindo a um vídeo informativo, está atravessando um limiar. Um convite para relembrar. Cada símbolo que exploraremos juntos nesta jornada é como um espelho do seu ser interior. Não se trata apenas de saber o que ele representa culturalmente, mas de sentir o que ele desperta dentro de você. À medida que mergulharmos em cada um desses símbolos sagrados, você perceberá que eles falam uma linguagem silenciosa, a linguagem da alma. Eles ativam memórias, sensações e insights que vêm de lugares muito além da lógica. Vamos começar pela espiral. Presente em culturas como a celta, a indígena brasileira, os aborígenes e até nas galáxias do cosmos, a espiral é a representação perfeita da jornada da consciência. Ela mostra que tudo no universo evolui em ciclos, mas jamais retorna ao mesmo ponto. Cada volta é mais profunda, mais sábia. Quando meditamos com a espiral, ativamos esse caminho interno, despertando lembranças de quem somos além da forma.
A espiral é o símbolo do tempo orgânico, da expansão espiritual, do retorno ao centro. Ela aparece nas conchas, no DNA humano, nas plantas, nas tempestades e nas galáxias. Está em toda parte. Isso nos mostra que o universo opera de forma fractal e espiralada, e ao nos reconectarmos com essa geometria, reencontramos nosso ritmo natural. Outro símbolo que atravessa civilizações e guarda poder imenso é o olho, especialmente o olho de Horus. Este símbolo egípcio representa mais do que proteção. Ele é um lembrete da presença divina observando tudo. Uma metáfora viva da glândula pineal, o olho interior da percepção expandida. Quando focamos no olho de Horus em meditação, algo dentro de nós se abre. A intuição se fortalece, a visão interior clareia. E começamos a perceber padrões, sinais e sincronicidades que antes passavam despercebidos. O olho de Horus nos ensina que ver vai muito além do olhar físico. É enxergar com o espírito, decifrar as camadas invisíveis da existência. Já o labirinto é outro símbolo poderoso. Ele aparece em tradições da Grécia Antiga, mas também entre os nativos americanos e monges cristãos. O labirinto não é um caminho para se perder, é um caminho para se encontrar. Ao caminhar pelo centro de um labirinto, seja fisicamente ou em visualizações, somos forçados a desacelerar, observar, silenciar. É um símbolo da jornada interior, onde cada volta nos leva mais fundo em nós mesmos. E o interessante é que, embora pareça complexo, o labirinto tem apenas um caminho real. A lição. A vida pode parecer confusa, mas há um fluxo interno que nos guia se estivermos atentos. Todos esses símbolos não são apenas imagens antigas, são tecnologias ancestrais. São ferramentas que permitem alinhar nosso campo energético com o campo cósmico. Por isso, foram preservados por tradições iniciáticas, transmitidos oralmente por xamãs, rabinos místicos, sacerdotisas, alquimistas e yogis. Eles sabiam que essas chaves simbólicas não podiam cair em mãos despreparadas, pois seu poder exige responsabilidade, consciência e ética espiritual. E agora, essa sabedoria está novamente à sua frente. A pergunta é: você está pronto para usá-la com consciência? Porque a partir daqui começaremos a desvendar os códigos ocultos que há tanto tempo estão chamando por você. Desde os primeiros traços gravados nas paredes de cavernas até os intrincados hieróglifos dos templos egípcios, os símbolos sempre serviram como pontes entre o mundo material e o invisível. Eles não apenas representavam ideias, mas condensavam vibrações, arquétipos e frequências espirituais. No fundo, cada símbolo carrega uma assinatura energética, como se fosse um código sagrado impresso na realidade. O antigo olho de Horus, por exemplo, não era apenas um amuleto de proteção. Ele representava a capacidade de ver além das aparências, de enxergar a verdade com a visão do espírito. Culturas antigas acreditavam que o contato visual com esse símbolo ativava glândulas internas, como a pineal, e ampliava os horizontes da consciência. E aqui mora um segredo que o mundo moderno esqueceu. Símbolos não são apenas desenhos. Eles são portas. Portais vibracionais, capazes de alterar estados mentais, despertar memórias adormecidas e conectar o ser humano ao seu propósito maior. Quando olhamos para o passado com olhos atentos, percebemos que esses símbolos estavam em todos os lugares. Nas roupas dos xamãs, nos padrões de cestaria indígena, nas mandalas tibetanas, nos instrumentos alquímicos e até nas geometrias de construção dos templos. Tudo era simbólico. Tudo carregava uma intenção. O pentagrama, tão mal compreendido atualmente, era, na verdade, uma representação do ser humano em equilíbrio com os 5 elementos. A flor da vida, presente em várias culturas do mundo, representava a criação, a matriz da existência e o campo unificado da energia.
E por que será que esses símbolos foram tão cuidadosamente incorporados a tudo? Porque os antigos sabiam que o ser humano aprende com o visível, mas se transforma com o invisível. E o símbolo é exatamente essa ponte. Visível por fora, invisível por dentro. Um verdadeiro espelho da alma. A ciência moderna, aos poucos, começa a se aproximar dessa sabedoria ancestral. Estudos em neuroestética e neurociência mostram que formas geométricas específicas ativam áreas diferentes do cérebro. Círculos, triângulos e espirais não são apenas agradáveis visualmente, eles provocam ressonâncias internas. Isso nos leva à compreensão de que os símbolos não só comunicam mensagens intelectuais, mas também emocionais e energéticas. Em outras palavras, quando contemplamos profundamente um símbolo sagrado, não estamos apenas vendo algo bonito. Estamos interagindo com uma frequência, uma chave vibracional que atua diretamente em nossos corpos sutis. E essa ativação simbólica pode abrir portais profundos para experiências de consciência expandida, autoconhecimento e cura espiritual. Há relatos de pessoas que, ao meditar com certos símbolos, entraram em estados de êxtase, tiveram visões, desbloquearam memórias ancestrais e até acessaram conhecimentos que jamais haviam estudado. Isso acontece porque os símbolos estão codificados não só na cultura, mas também na alma humana. Eles não pertencem apenas a um povo ou tempo, eles são universais. Por isso, não é coincidência que símbolos muito semelhantes apareçam em civilizações separadas por oceanos e séculos. O labirinto, por exemplo, está presente tanto na Grécia quanto nas Américas. O espiral aparece tanto entre os celtas quanto entre os aborígenes australianos. Esses padrões não foram apenas inventados, eles foram captados em estados alterados de percepção. Foram vistos em planos sutis e depois materializados na arte e na arquitetura como guias para quem viria depois. E não podemos esquecer da geometria sagrada, um dos campos mais fascinantes do estudo simbólico. Imagine que o universo inteiro, desde os cristais de neve até as galáxias em espiral, segue padrões geométricos perfeitos. Essa geometria não é apenas estética, ela é funcional, harmônica, viva. Quando meditamos com símbolos baseados nessa geometria, como o cubo de Metatron, a semente da vida ou o tetraedro, algo dentro de nós se reorganiza. As emoções entram em equilíbrio, a mente silencia e a consciência começa a vibrar em outra frequência. É como se os símbolos nos lembrassem quem realmente somos, seres sagrados vivendo uma experiência humana. Essa é a chave esquecida dos antigos. Eles não construíam templos com base apenas em cálculos matemáticos. Eles desenhavam frequências, gravavam sabedorias, codificavam consciências. Os símbolos estavam ali para nos guiar, nos proteger, nos despertar. Mas à medida que nos afastamos da natureza, da espiritualidade e da linguagem simbólica, passamos a enxergar esses códigos como meros enfeites ou superstição. E é aí que perdemos o elo com algo essencial, a nossa capacidade de ler o invisível, de escutar o que o símbolo sussurra por trás da forma. Neste ponto da jornada, a proposta não é apenas entender os símbolos, mas senti-los. Reencontrar essa sabedoria silenciosa que habita em nós. Por isso, ao longo do caminho que estamos trilhando juntos, iremos mergulhar em exemplos simbólicos vivos, em exercícios práticos para despertar essa sensibilidade esquecida, e também em histórias de transformação real através do contato com símbolos sagrados. Você já se perguntou por que certos símbolos continuam aparecendo em sua vida, mesmo sem você entender o significado deles? Talvez seja uma mandala que te atrai profundamente, um olho que parece observar sua alma, ou uma espiral que aparece repetidamente em sonhos e visões.
O que poucos sabem é que os símbolos possuem uma linguagem silenciosa que se comunica diretamente com o inconsciente. Eles são como espelhos da alma, refletindo aquilo que está latente em nosso interior. E quando um símbolo aparece de forma insistente, ele está tentando transmitir uma mensagem, revelar um caminho ou desbloquear algo que está trancado há muito tempo dentro de você. É como se a própria consciência universal estivesse tentando te acordar através de formas geométricas, imagens arquetípicas e padrões antigos. E quando começamos a decifrar essa linguagem esquecida, percebemos que não estamos sozinhos, estamos sendo guiados. Mas como ativar esses símbolos na prática? A resposta está em um processo simples, porém profundo: contemplação simbólica. Essa técnica, usada por místicos de diversas tradições, consiste em observar um símbolo com presença total, sem tentar racionalizar ou entender. Você apenas olha, respira e permite que a imagem entre em você. Aos poucos, sensações, insights e emoções começam a emergir. O símbolo fala com o seu campo vibracional, revelando o que precisa ser visto. Você pode fazer isso com o olho de Horus, a flor da vida, ou mesmo com símbolos pessoais que surgem em meditações. O importante é criar uma conexão íntima, como se o símbolo fosse um espelho do seu próprio espírito. Essa prática, quando feita regularmente, transforma. Ela amplia sua percepção, silencia o ego e te reconecta com níveis profundos de sabedoria. Vamos trazer isso para um exemplo real. Imagine uma pessoa que começou a desenhar compulsivamente a espiral, sem entender o porquê. Com o tempo, ela decidiu estudar sobre o símbolo e descobriu que a espiral representa o movimento da consciência em direção ao centro. É o caminho da jornada interior. Ao perceber isso, ela entendeu que estava vivendo um chamado para olhar para dentro e enfrentar suas sombras. A espiral foi o mensageiro. Isso acontece com mais frequência do que você imagina. Símbolos não são escolhidos por acaso. Eles surgem no momento certo, com o propósito certo. E quando você se abre para essa linguagem, o invisível se revela. É como se você tivesse ganhado uma nova visão, não dos olhos físicos, mas da alma. E é aqui que te convido a interagir. Você já teve alguma experiência marcante com símbolos? Já sonhou repetidamente com o mesmo desenho? Já sentiu um chamado interno inexplicável ao ver uma mandala, uma cruz antiga ou um olho sagrado? Compartilha com a gente aqui nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas a despertarem para essa linguagem ancestral. Aliás, esse é um espaço para troca. Não estamos aqui apenas para consumir conteúdo, mas para construir juntos um campo vibracional de expansão. Por isso, leia os comentários também. Você pode se surpreender com quantos de nós estão vivenciando experiências simbólicas semelhantes. Agora vamos além. A ciência já começa a explorar a influência dos símbolos nos processos psíquicos e neurológicos. Estudos em psicologia profunda, especialmente os desenvolvidos por Carl Jung, mostram que os arquétipos, que nada mais são do que símbolos universais, operam no inconsciente coletivo. Isso significa que você, mesmo sem nunca ter estudado sobre a árvore da vida ou o símbolo do infinito, possui em si uma resposta instintiva a essas formas. Elas já estão inscritas em sua alma. Jung dizia que quando um símbolo é ativado na psique, ele desencadeia um processo de individuação, o despertar do verdadeiro eu. Ou seja, os símbolos são agentes de transformação. Eles te empurram para o autoconhecimento, para a cura e para a integração de tudo aquilo que está fragmentado dentro de você. Um outro exemplo poderoso vem dos símbolos xamânicos. Tribos ancestrais usavam pinturas corporais com formas específicas para atrair a energia dos animais de poder. Um desenho não era apenas um enfeite, ele era um canal de conexão espiritual. O jaguar, a serpente, a águia,
Cada símbolo trazia uma força, uma lição e uma medicina espiritual. Ao desenhá-los no corpo, o xamã assumia temporariamente aquela energia. Era uma forma de tornar-se um com o espírito do animal. Isso ainda é possível hoje. Você pode se conectar com símbolos de poder através de tatuagens rituais, pinturas meditativas ou mesmo criações artísticas intuitivas. O segredo está na intenção. Quando feita com consciência, qualquer forma se torna uma chave espiritual. E aqui vai um exercício prático. Escolha um símbolo que te chama a atenção. Pode ser algo antigo, como o Triskelion, ou algo pessoal, como uma espiral que você mesmo desenhou. Imprima ou desenhe esse símbolo em um papel. Coloque-o diante de você e acenda uma vela. Respire profundamente e contemple o símbolo em silêncio por alguns minutos. Depois feche os olhos e permita que imagens, sensações e mensagens cheguem. Escreva tudo em um diário. Repita esse processo por 7 dias seguidos e observe o que começa a mudar dentro de você. Esse é um dos caminhos mais profundos de ativação simbólica. Você não precisa de gurus ou templos externos, o símbolo é o seu mestre. Quando falamos que os símbolos antigos são chaves para os reinos ocultos da consciência e do espírito, estamos literalmente apontando para ferramentas espirituais que têm o poder de atravessar o véu da ilusão que recobre a realidade ordinária. Esses símbolos atuam como códigos vibracionais que reorganizam a percepção, reativam memórias ancestrais e abrem portais psíquicos para dimensões mais sutis do ser. Por isso, quando uma pessoa começa a interagir conscientemente com esses símbolos, sua mente entra em ressonância com frequências que ultrapassam os 5 sentidos. Isso acontece porque símbolos como a flor da vida, o olho de Horus, o Anki, o Sri Yantra, entre outros, não foram criados apenas como formas artísticas, mas como mapas espirituais que orientam a alma em sua jornada de despertar. São geometrias sagradas que operam como chaves dentro de um grande cofre universal, o cofre da verdade esquecida. Mas há uma questão fundamental que poucas pessoas consideram. Porque em tantas culturas, os símbolos mais poderosos foram ocultados, distorcidos ou transformados em objetos ocultos, místicos ou até proibidos? A resposta está ligada ao controle da consciência humana. Governos antigos, ordens secretas e estruturas de poder sabiam, e ainda sabem, que o ser humano desperto é ingovernável, pois se conecta diretamente à fonte. E símbolos despertam. Quando ativados, eles quebram a prisão mental, dissolvem o ego condicionado e restauram o vínculo com a totalidade. Por isso, muitos desses símbolos foram incorporados de forma distorcida em religiões, logotipos corporativos e sistemas ocultistas. Eles ainda estão presentes, mas camuflados. A boa notícia é que você pode resgatar essa sabedoria com consciência, sem medo, sem intermediários. Você é digno dessa reconexão porque ela já vive em você. A neurociência moderna está começando a estudar como formas geométricas impactam a atividade cerebral, e os resultados são surpreendentes. Certos padrões ativam áreas relacionadas à criatividade, empatia, intuição e estados alterados de consciência. Isso explica por que a contemplação de mandalas, por exemplo, induz ao relaxamento profundo e até experiências de êxtase meditativo. O cérebro, ao reconhecer simetrias e fractais, entra em estados de coerência que facilitam conexões neurais e desbloqueios emocionais. É como se os símbolos fossem atalhos para acessar redes internas que estavam dormentes. Esse é um ponto essencial. O símbolo não traz algo externo. Ele ativa o que já está dentro de você. Ele é apenas o catalisador. Por isso, quanto mais pessoal for sua relação com o símbolo, mais poderosa será a transformação. E se você está se perguntando como incorporar isso no seu dia a dia, aqui vai uma sugestão prática e simbólica ao mesmo tempo.
Crie um altar simbólico. Não precisa ser religioso, precisa ser vibracional. Escolha um canto da sua casa, limpe o espaço e coloque ali símbolos que te chamam. Pode ser um cristal com geometria sagrada, uma representação do olho que tudo vê, um desenho feito à mão, um objeto que você considera mágico. Acenda uma vela nesse altar todos os dias, mesmo que por 5 minutos, e simplesmente contemple. Aos poucos, esse espaço se tornará um vórtice energético. Você vai sentir uma mudança na sua casa, na sua mente e até nas sincronicidades da sua vida. O símbolo age como um emissor e receptor de frequências. E quanto mais você se conecta com ele, mais ele responde. Vamos além. Os símbolos também podem ser ativados através da vibração sonora. O som, assim como a imagem, é uma linguagem arquetípica. Mantras, cânticos e até palavras específicas carregam frequências que ressoam com certos símbolos. Por exemplo, o mantra Om está intimamente ligado ao símbolo do Sri Yantra. O som e a forma se entrelaçam em um campo vibracional unificado. Portanto, ao combinar o uso de símbolos visuais com sons sagrados, você cria um campo de ativação ainda mais potente. É por isso que rituais antigos combinavam arte visual, música e movimento. Tudo era simbólico. Tudo era canal de conexão. Você pode experimentar isso criando uma meditação guiada com som de mantras e projeção de símbolos, mesmo que só na sua mente. O importante é a intenção e a presença com que você faz. E para tornar essa prática ainda mais viva, aqui vai um pequeno desafio. Durante os próximos 7 dias, escolha um símbolo por dia. Estude seu significado, contemple sua forma, entoe um som que te conecta a ele e escreva como você se sentiu após essa experiência. Não precisa seguir regras rígidas. Crie o seu próprio ritual. Você pode estar iniciando uma jornada que mudará completamente sua forma de ver a realidade. Lembre-se, os símbolos não são mágicos porque têm poder em si mesmos. Eles são mágicos porque ativam o poder que está adormecido em você. Ao chegar neste ponto da jornada, talvez você já esteja sentindo que algo dentro de você foi reativado, como se camadas invisíveis estivessem sendo retiradas dos seus olhos e a realidade começasse a revelar significados que antes passavam despercebidos. Essa é justamente a essência dos símbolos antigos. Eles não são objetos a serem apenas observados, mas portais a serem atravessados. São mapas ocultos que apontam para o infinito dentro de nós. Quando compreendemos que o olho de Horus representa não só a visão espiritual, mas também a neuroanatomia da glândula pineal, ou que o Ankh traz a união das polaridades criadoras da vida, não estamos apenas estudando história. Estamos decodificando os próprios padrões que organizam a consciência. É como se cada símbolo fosse um lembrete. Você já foi tudo isso. Você já sabe tudo isso. Agora desperte. E se isso parece místico demais para ser real, lembre-se de que todas as grandes tradições espirituais do planeta se basearam em símbolos. Os Vedas, na Índia, o Antigo Egito, as civilizações pré-colombianas, os povos nórdicos, os aborígenes, os xamãs da floresta amazônica, todos usaram a linguagem simbólica como veículo de transmissão de conhecimento. Mas com o tempo, esse conhecimento foi sendo velado, perdido, censurado ou simplesmente banalizado. Muito do que hoje chamamos de superstição era, na verdade, sabedoria codificada. E o mais impressionante é que, mesmo com toda a tentativa de apagamento, esses símbolos continuam vivos. Eles persistem nos sonhos, nas visões, nos arquétipos coletivos, porque não pertencem apenas ao passado, pertencem à alma humana. Eles são eternos. Por isso, talvez a pergunta mais importante agora não seja quais símbolos são os mais poderosos, mas sim, qual símbolo está me chamando neste momento da minha vida?
porque cada fase da jornada espiritual exige uma chave diferente. Às vezes é o símbolo da proteção, outras vezes o da verdade, da cura, da sabedoria, da transformação. Você pode, inclusive, criar seu próprio símbolo pessoal. Desenhe, intua, canalize. Lembre-se, tudo é linguagem. E o universo está constantemente conversando com você através de sinais. O importante é que você se permita ouvir, ver, sentir, não com os olhos físicos apenas, mas com o coração aberto. Porque quem tem olhos para ver, ouvidos para ouvir e silêncio para receber, encontra os reinos ocultos da consciência. Antes de encerrarmos, aqui está uma sugestão poderosa. Comece a observar os símbolos que aparecem repetidamente em sua vida. Em sonhos, livros, redes sociais, conversas, tatuagens, sinais de rua, nada é por acaso. O símbolo que mais aparece costuma ser aquele que está tentando te entregar uma chave. Talvez você esteja sendo preparado para despertar um dom, romper um ciclo ou acessar uma memória ancestral. Permita-se investigar esse chamado. Escreva sobre ele, medite com ele, desenhe, questione, vibre com ele. A verdadeira espiritualidade é experiencial, não teórica. E os símbolos são os catalisadores mais eficazes dessa experiência transformadora. Agora, se você sentiu que esse vídeo te tocou de alguma forma, se algo vibrou dentro de você, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal Alquimia Ancestral e ative as notificações. Aqui, cada vídeo é uma jornada e cada símbolo é um chamado. E eu quero muito te ver caminhando com a gente, despertando seu verdadeiro poder interior, passo a passo, símbolo por símbolo. E se você quer continuar mergulhando mais fundo nesse universo, recomendo fortemente que você assista agora aos vídeos que está aparecendo na tela final. Escolha um e continue assistindo. Cada um deles se conecta diretamente com o que exploramos hoje e vai expandir ainda mais a sua visão sobre a realidade oculta que existe por trás dos véus. O universo fala com quem ouve, os símbolos falam com quem vê, e você já começou a lembrar. Com gratidão profunda por ter caminhado comigo até aqui, deixo um convite final. Compartilhe nos comentários qual símbolo mais ressoou com você. Sua história pode despertar outra alma adormecida. Que os antigos códigos da sabedoria te conduzam e que você nunca mais duvide da força que carrega dentro de si. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Nos encontramos lá.